Fala galera da Escola Cultura Viva, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje eu estarei dando continuidade e também finalizando o capítulo sobre mapas e conforme eu havia prometido, estarei falando sobre escalas. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula, pois irei trazer elementos bem importantes e também fundamentais para que possamos estar fazendo os cálculos de escala numérica e também da escala gráfica. Estarei recordando alguns conceitos aprendidos lá no Ensino Fundamental 1. Espero que vocês gostem da aula e, no final, façam as atividades que estarei deixando no próprio vídeo. Se preferirem, podem fazer no caderno ou também poderão estar digitando, desde que vocês estejam me enviando no Google Sala de Aula. Vamos lá? Um dos aspectos mais importantes no estudo dos lugares através dos mapas é o uso da escala. A escala é o elemento cartográfico que vai estabelecer de maneira precisa e utilizando fundamentos matemáticos a relação entre o real e o que está sendo representado. Um mapa ou carta pode ser representado de maneira convencional ou também digitalizado. Contudo, ambos demonstram as características da superfície da Terra. A paisagem a qual queremos representar pode ser composta por elementos naturais, como, por exemplo, os rios, os mares, os lagos, montanhas ou até mesmo os planaltos. Podem também expressar os elementos artificiais, que são os elementos que foram criados pelo homem, as pontes, as estradas, as edificações, etc. Mas a gente pode afirmar que um mapa está completo somente quando esses elementos estão bem representados. Daí, então, a importância da escala. Mas quais são os problemas que podem ocorrer na representação desses elementos, os quais eu citei, que compõem a paisagem? Um dos principais problemas é reduzir os fenômenos geográficos, podem ser de ordem natural ou humana, a uma proporção que torne possível de ser representado num espaço pequeno, quando estou me referindo a mapa ou carta. Essa redução não deve comprometer de forma alguma a compreensão dos fenômenos que se quer representar dentro de um mapa. Chamo atenção para o seguinte: a proporção, no caso que é expressa matematicamente, essa proporção a que os acidentes geográficos foram reduzidos, nós vamos chamar de escala. Só lembrando, antes de eu dar continuidade, que acidentes geográficos são as variações no relevo terrestre. No caso, eles podem ser divididos em duas categorias: acidentes naturais e também os acidentes artificiais. No caso, a construção de casas, a construção de cidades, tá bom? Só para a gente não dar seguimento sem falar sobre isso. Outro problema que também se apresenta é que alguns acidentes geográficos, dependendo do tamanho da escala, eles não conseguem ser reduzidos, pois eles não seriam identificados no mapa, porque acabariam sumindo. Sendo assim, a solução é a utilização de símbolos cartográficos, que já estudamos em aulas passadas, que nós chamaremos de convenções cartográficas. Esses símbolos irão representar algum tipo de elemento presente naquela área que, ao reduzir, acabou sumindo. Dessa forma, então, nós percebemos que a escala é a relação existente entre a medida e ou tamanho real daquilo que nós queremos representar, e a medida de sua representação sobre o papel. Esta relação entre papel e o objeto real possui uma forte base totalmente matemática.
A cartografia sempre estará utilizando uma escala de redução, ou seja, as dimensões que são naturais, as dimensões reais, nem sempre serão representadas nos mapas na forma reduzida. Os cartógrafos promovem uma visão reduzida do território, estabelecendo matematicamente uma relação de proporcionalidade entre a superfície terrestre e sua representação. Então vamos falar sobre essas escalas. Primeiro, já falado em aula anterior, as escalas elas podem ser representadas de duas formas. Primeira forma, a escala numérica. Eu vou estar utilizando uma fração onde o numerador é a unidade de medida real e o denominador é o valor que indica a redução daquela medida, ou seja, o denominador vai indicar quantas vezes o tamanho real foi reduzido. Observe essa ilustração. Olha só, o número 1 tanto faz nessa primeira forma de representação 1 dividido por 300.000 ou 1 dividido por 300.000 com barra. Tanto faz. O 1 ele vai representar o numerador, que é a área do mapa, ou seja, cada 1 centímetro do mapa, né? Ou o 300.000 aí vai representar o denominador, que vai estar representando a área real desse centímetro aí. Então, 1 centímetro mapa corresponde a 300.000 centímetros do tamanho real, da área real. Então, repetindo, nos exemplos apresentados, lê-se 1 por 300.000. Isso quer dizer que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 300.000 centímetros na superfície real apresentada. Como normalmente as distâncias representadas são em quilômetros, nós estaremos fazendo a conversão de centímetros para quilômetros. Dessa forma, nós iremos recorrer à matemática lá do Fundamental 1, que é a unidade de medidas. Então, olha só, ali em cima tem a escala 1 por 300.000. Observem que eu não estou usando milímetro. Por quê? Porque essa escala está representada em centímetros. Logo após o centímetro viria o milímetro. Eu já ignorei, tá bom? Então eu começo a pegar o primeiro zero, coloco lá no centímetro, depois um decímetro, depois o outro no metro, depois o outro no decâmetro, depois o outro no hectômetro, e o que sobra eu coloco dentro do quilômetro. Nesse caso específico, deu 3 quilômetros, ou seja, 300.000 centímetros é igual a 3 quilômetros. Mas e se a nossa escala fosse 1 para 500 milhões? Como faríamos para transformar então esses quilômetros? Gente, a mesma coisa. Só que antes eu quero que vocês observem essa tabela que eu coloquei. Observem que para cada vez que eu vou para a direita e pulo uma casa na unidade de medida, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro, cada vez que eu faço isso, eu multiplico 10. Já na ordem inversa, saindo da direita e indo para a esquerda, a cada unidade de medida eu vou dividindo o valor por 10. Daqui a pouco vocês irão entender melhor isso. Então, eu sugeri 1 para 500 milhões. Observem, eliminei já a casa dos milímetros. Essa unidade não me interessa, porque está representando em 1 para 500 milhões de centímetros. Então, o primeiro zero vai para a casa de centímetros. O segundo zero para a casa dos decímetros. O terceiro zero para metros. O quarto zero para decâmetro. E o quinto zero para o hectômetro. Mas, professor, sobraram ainda 5.000. O que eu faço? O que sobrou, você vai colocar exatamente dentro dos quilômetros. Nesse caso, 500 milhões de centímetros equivalem a 5.000 quilômetros. Lembra da tabelinha? Olha lá, 5.000 quilômetros vezes 10, 50.000 hectômetros.
50.000 hectômetros vezes 10, 500 mil decâmetros. 500 mil decâmetros vezes 10, 5 milhões de metros. 5 milhões de metros vezes 10, 50 milhões de decímetros. 50 milhões de decímetros vezes 10, 500 milhões de centímetros. E a escala gráfica? Sob a forma de uma reta dividida em segmentos, cada qual com sua distância, informa diretamente a correspondência entre as distâncias representadas e as reais da superfície cartografada, e aí nós teremos então a escala gráfica. A escala gráfica ela é muito útil para manter a proporção da imagem, pois assim, se eu precisar reduzir o tamanho da imagem em uma impressão, por exemplo, o tamanho da barra da escala gráfica também irá diminuir junto com a imagem. Dessa forma, se mantém a informação e a proporção real. Conforme eu já havia demonstrado na aula anterior, ela é representada assim. É claro que aqui ela está maior devido ao nosso slide, mas cada uma dessas barrinhas aí, no mapa original, tem que ter exatamente 1 centímetro. Então, o que acontece? De 0 a 3, por exemplo, significa que esse centímetro corresponde a 3 quilômetros. De 3 a 6, mais 3 quilômetros. Então, 3 com mais 3, 6. E assim por diante. Tendo visto esses conceitos, vamos agora aprender as 3 fórmulas para calcular as escalas e passar ao processo prático. A letra E maiúscula, ela significa escala. Ela vem sempre no mapa. A letra D maiúscula significa que é a distância real, ou seja, a realidade que estará sendo representada. O D minúsculo é a distância que eu reduzi para poder caber no mapa. Inclusive, quando eu estiver medindo, eu poderei estar utilizando a própria régua em qualquer mapa. Preste então atenção às fórmulas. D, que é a distância real, é igual o Dzinho, que é a distância registrada no mapa, vezes a escala. Eu uso essa fórmula para poder achar a distância real. Se eu quero achar uma distância no mapa, eu tenho que dividir. Eu tenho então a distância do mapa, que é igual à distância real dividido pela escala do mapa. E se eu quero encontrar a escala do mapa, também tenho que dividir. Eu vou colocar a escala com a distância real dividida pela distância que está representado no mapa. Então, olha lá o primeiro exemplo. Qual é a distância real aproximada entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Vitória, no Espírito Santo? Sabe-se que no mapa de escala 1 por 25 milhões, essas cidades medem 6 centímetros em linha reta. Olha só, ele me deu a distância em linha reta, né? Quando eu medi lá no mapa com a minha régua, e ele também me deu a escala. Primeira coisa que eu vou fazer é converter a escala numérica para a escala gráfica. Olha só, 25 milhões de centímetros, basta eu cortar 5 zeros, porque são as 5 unidades de medida. Então, olha lá, cortando esses 5 zeros que estão registrados em amarelo, o que sobra? 250. 250 o quê? Quilômetros. Então, 25 milhões de centímetros são iguais a 250 quilômetros. Dando continuidade ao exercício, ele pede para eu, então, calcular essa distância real. Eu tenho, então, que identificar o que o exercício está pedindo. E o meu terceiro passo é somente completar os dados que eu já possuo. Então, olha lá. D, eu tenho a distância real? Não, é o que ele está me pedindo. Eu tenho o E? Tenho, 250 quilômetros. Eu tenho o Dzinho? Tenho, que é a distância no mapa? 6 centímetros. Então, eu só tenho que substituir e multiplicar. Como eu preciso de uma distância real, eu vou ter que multiplicar, tá? Então, o D é igual a D vezes E. O Dzinho é 6,
A escala é 250. 6 vezes 250, 1.500 quilômetros. A distância entre as cidades de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Vitória, Espírito Santo, é de 1.500 quilômetros. Usando o mesmo exemplo, porém agora eu quero saber a distância no mapa, tá? Então olha só, qual é a distância no mapa entre Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Vitória, Espírito Santo? Sabendo que a distância real, eu tenho ela, 1.500 quilômetros, e a escala, também eu tenho ela, é 1 para 25 milhões. Então olha os elementos. Primeiro passo, transformar a escala. 25 milhões de centímetros, olha lá em cima. Cortei centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. O que sobrou? 250 quilômetros. Segundo passo, substituir então os elementos. Eu tenho D? Tenho 1.500 quilômetros. Eu tenho a escala? Tenho 250 quilômetros. Eu tenho a distância no mapa? Não, não tem a distância no mapa. É o que eu quero. Observe agora então por que eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir porque eu preciso representar essa distância real no mapa. Então, se é o Dzinho, o Dzinho não é a representação no papel, então eu vou dividir. Eu vou pegar 1.500, que é a distância real, vou dividir pela escala, eu encontro então 6 centímetros, tá bom? Então essa distância aí terá que dar 6 centímetros quando eu medir com a régua. E finalmente o terceiro exemplo, eu quero saber ao contrário, eu quero saber a escala. Qual é a escala entre Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Vitória, Espírito Santo, sabendo que eu já tenho a distância real, é 1.500 quilômetros, e a distância no mapa, que é o Dzinho, é 6 centímetros. Dessa vez eu tenho um processo diferente. O primeiro passo, eu não vou mexer na escala, porque eu já tenho ela. Então eu pulo direto para o passo seguinte. Vou substituir os elementos. Eu tenho a escala? Não, é o que eu estou procurando. Eu tenho a distância real? Tenho, é 1.500 quilômetros. Eu tenho a distância representada no mapa, que é o Dzinho? Tenho, 6 centímetros. Observe que também terei que dividir, pois é uma distância que já está desenhada no mapa. Cabe a mim descobrir então a escala. Eis aí a operação. Escala é igual a distância real dividida por distância no mapa. Repito, preciso dividir porque tenho que representar a escala no mapa. 1.500 dividido por 6, 250 quilômetros. Então, cada 1 centímetro do meu mapa equivale a 250 quilômetros no tamanho real. Muito importante. Nesse caso, não se esqueça de acrescentar 5 casas decimais. Acrescenta-se então 5 zeros: hectômetro, decâmetro, metros, decímetro e centímetro, no final da resposta. Recapitulando, uma escala pode ser expressa no mapa ou carta de duas maneiras diferentes. A resposta em gráfico ficaria escala igual a 250 km e a resposta numérica ficaria escala igual a 1 por 25 milhões de centímetros. Como vocês são muito inteligentes, vamos então fazer algumas atividades. Número 1. Em um mapa político do continente americano de escala 1 por 60 milhões, a cidade do Rio de Janeiro está distante de Caracas, na Venezuela, 7,2 centímetros. Qual é a distância real, o Dzão, aproximada entre essas duas cidades? Se eu quero o Dzão, qual é a operação que eu tenho que fazer? Isso mesmo, multiplicação. Lembrem que eu preciso da distância real. É o único momento que eu multiplico dentro dessas 3 fórmulas que eu apresentei. Por quê? Porque eu quero saber qual é a distância real. Eu quero saber quanto que o mapa está me mostrando, tá? Eu não preciso representar o tamanho real, mas eu preciso saber qual é essa distância. Então eu vou multiplicar. Número 2. Sabendo-se que a distância real, quer dizer, agora eu já tenho a distância real, entre os dois pontos, a letra A e a letra B, é de 2.000 quilômetros. Beleza, o que eu tenho aí? Eu tenho
a distância real, 2.000 quilômetros. A escala é de 1 por 25 milhões. Agora, qual é a representação no mapa? Qual é a distância que, quando eu colocar a minha régua lá no mapa para medir o ponto A ao ponto B, qual é a distância que eu vou encontrar? Obviamente, divisão. Número 3. Agora eu já quero a escala, também é divisão, né? Porque eu não vou representar, eu só quero saber a escala. Eu já tenho lá a distância real, que é 3.000 quilômetros, e eu tenho a distância que está desenhada no mapa lá, que são 12 centímetros. Então, se eu pegar esses dois valores e dividir, eu vou encontrar a escala. O número 4. No mapa político da América do Sul de escala 1 por 35 milhões, a cidade de São Paulo está distante da cidade de Buenos Aires 5,2 centímetros. Novamente, agora eu quero saber qual é a distância real aproximada entre essas duas cidades. Agora eu não vou falar qual é a operação que vocês têm que fazer, não, tá? Monte então todas as operações em seu caderno, envie para que eu possa corrigir. Pode ser digitado, pode ser fotografado, mas eu quero saber se você entendeu escala, tá bom? Muito obrigado! É isso aí, galera. A nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Se for necessário, revejam essa aula quantas vezes forem necessárias. Fiquem com Deus, um grande abraço e cultura viva muito além da sala de aula. Na linha do horizonte posso ver o futuro que me espera, de braços abertos para ser feliz. O sonho não se conquista apenas na imaginação.